Olha, vamos mergulhar de cabeça num tema que está literalmente em todo lugar, mas que na real a gente quase não para pensar. A hidrografia. Sabe, aquela força meio oculta que vai esculpindo as paisagens, definindo onde um país começa e outro termina, e o mais importante de tudo, sustentando as nossas sociedades. E essa ideia, gente, não é nem um pouco nova. Se a gente for parar para pensar, a história da humanidade está literalmente escrita nas margens dos rios. Pensa bem, a água não só sustenta a vida, ela organiza o espaço, sabe? Ela dita as regras do jogo. Então, no fundo, entender como a água se move pelo planeta é uma forma de entender a nossa própria história. Bom, e para organizar nossa conversa, a gente vai passar por alguns pontos. Primeiro, vamos entender o básico. O que é hidrografia? Depois a gente mergulha no sistema natural da água. Em seguida, vamos ver como a gente entra nessa equação, usando a água como recurso para gerar energia e os impactos disso. E para fechar, a gente olha para o futuro e para os desafios que estão batendo na nossa porta. Então, vamos lá. Começando pelo começo, afinal, o que é exatamente hidrografia? Então, a grande sacada aqui é que a hidrografia não está só olhando para a água isolada, sabe? Tipo, isso é um rio. Não. Ela estuda a relação, a dança contínua entre as águas, rios, lagos, até as subterrâneas, e tudo que está em volta. É sobre como o relevo influencia o rio, como o clima alimenta esse rio e, claro, como nós, as sociedades, dependemos de tudo isso e também modificamos tudo isso. Certo. E para entender de verdade essa interação toda, a gente precisa olhar para a máquina por trás de tudo isso, o grande motor que faz a água se movimentar pelo planeta, o ciclo natural. Esse ciclo é basicamente o sistema circulatório do nosso planeta. É incrível. Pensa comigo. A água dos oceanos e rios esquenta e sobe como vapor. As plantas também suam e liberam água, né? A transpiração. Lá em cima, esse vapor esfria, forma as nuvens. Daí, chove ou neva. Essa água que cai tem dois caminhos principais. Uma parte entra na terra, se infiltra, e a outra escorre pela superfície, formando os riachos e voltando para os rios. É um ciclo que não para nunca, uma renovação constante. E aqui a gente já vê na prática que esse ciclo não acontece do mesmo jeito em todos os lugares. Longe disso. Em regiões onde chove muito, tipo na Amazônia, os rios estão sempre cheios, o ano todo. São os rios que a gente chama de perenes. Agora, em lugares mais secos, como no sertão nordestino, a história é outra. Ali os rios são intermitentes, eles só aparecem, só correm água quando chove, depois secam de novo. Ok, e o grande palco onde toda essa dinâmica acontece é o que a gente chama de bacia hidrográfica. Para entender fácil, pensa numa bacia hidrográfica como se fosse um funil gigante, um funil natural. Toda gota de chuva que cai dentro daquela área vai escorrer, de um jeito ou de outro, para um mesmo rio principal lá no fundo. E o que separa uma bacia da outra? Geralmente são as partes mais altas do relevo, as montanhas, os chamados divisores de água. E aqui está o ponto talvez mais importante sobre bacias hidrográficas. É tudo conectado. É um sistema só. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que o que acontece lá na nascente do rio, lá em cima, vai ter consequências lá embaixo na foz. É um efeito dominó. Por exemplo, se alguém polui um riozinho pequeno lá na cabeceira, esse veneno não vai ficar lá, ele vai descer o rio e pode acabar contaminando a água que uma cidade inteira, quilômetros de distância, usa para beber. Bom, e falar dessa interconexão nos leva direto para a gente, para o ser humano, porque é a gente que mais interfere nesse sistema, né? Então, como é que a gente usa, aproveita e, muitas vezes, acaba pressionando demais esses sistemas de água? É que os rios, gente, são a espinha dorsal da nossa economia. Pensa só, a gente precisa deles para tudo. Para ter água potável na torneira de casa, para irrigar as plantações que produzem nossa comida, para gerar energia elétrica que ilumina as cidades. Sem falar que muitos rios são verdadeiras estradas, né? Vias de transporte. Eles são multifuncionais, são as artérias que mantêm a sociedade pulsando. E as usinas hidrelétricas são um exemplo perfeito de como essa relação é complexa. É uma faca de dois gumes. Por um lado, aqui no Brasil, por exemplo, a nossa matriz energética depende muito delas. É uma energia considerada renovável que impulsiona a economia. Mas, por outro lado, o custo socioambiental é altíssimo. A construção de uma barragem gigante significa inundar áreas enormes, muitas vezes de floresta, e o mais grave, significa tirar pessoas de suas casas, deslocar comunidades inteiras que viviam ali há gerações. E tudo isso nos traz até o agora, para o nosso cenário atual. Um cenário onde a pressão que a gente coloca sobre a água está chegando num ponto assim bem crítico. Isso exige que a gente comece a pensar e agir de um jeito diferente. Um dos maiores desafios que a gente enfrenta no mundo todo é a distribuição desigual da água. E o Brasil é um exemplo de livro sobre isso.
É o que a gente chama de paradoxo hídrico. Olha que loucura! A gente tem a maior parte da nossa água doce lá na bacia amazônica, onde vive pouca gente. Enquanto isso, o Sudeste, onde se concentra a maior parte da população e da indústria, e o Nordeste, que já é uma região mais seca, vivem no limite, sempre com o fantasma da crise hídrica por perto. É ter muita água onde tem pouca gente e pouca água onde tem muita gente. Mas calma, a água do planeta não está só nos rios que a gente vê. Existe um mundo de água debaixo dos nossos pés. São os aquíferos. Pensa neles como gigantescos reservatórios subterrâneos de água doce. E eles são, nossa, absolutamente estratégicos. Muitas cidades e grande parte da agricultura dependem dessa água escondida para sobreviver. E só para a gente ter uma noção do tamanho disso, dá uma olhada no aquífero Guarani. É um monstro, um dos maiores do mundo que fica debaixo de 4 países: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. É água que não acaba mais, certo? Errado. O problema é que mesmo essas reservas gigantescas não são infinitas, e elas já estão sofrendo com a retirada excessiva de água e, pior, com a contaminação. E aí o cenário se complica porque as ameaças hoje em dia são muitas e elas vêm de todos os lados. É a gente tirando mais água do subsolo do que a natureza consegue repor, é a poluição da indústria e do agronegócio, é o desmatamento que bagunça todo o regime de chuvas. Soma a isso as mudanças climáticas, que deixam as secas mais longas e as enchentes mais violentas, e nas cidades com tanto asfalto e cimento, a água da chuva não tem para onde ir e aí alaga tudo. Ou seja, a gente está pressionando o sistema hídrico por todos os lados, ao mesmo tempo. Então, no fim das contas, a gente percebe que estudar hidrografia é muito mais do que decorar nome de rio ou olhar mapa. É, na verdade, uma ferramenta poderosa para a gente entender a nossa própria relação com a natureza. É parar para pensar na nossa dependência total desse recurso e no impacto que a gente causa naquilo que literalmente nos mantém vivos. E isso tudo nos deixa com a grande pergunta, né? A pergunta que fica no ar. No mundo onde a água está se tornando cada vez mais escassa, com cada vez mais gente para abastecer, a questão não é mais se a gente precisa mudar o jeito como a gente lida com a água. A verdadeira questão é como. Como a gente vai construir um futuro mais equilibrado, mais sustentável? Como garantir água para todo mundo, mas sem destruir o planeta no processo? E a resposta, ou pelo menos o começo dela, talvez esteja justamente em entender melhor tudo isso que a hidrografia nos mostra.